Você já deve ter ouvido falar no experimento Marshmallow de Stanford. Basicamente, pesquisadores acharam que torturar crianças seria uma ideia genial e puseram um pequeno experimento à prova. Em uma sala fechada, as crianças eram postas sozinhas em frente a um prato com um marshmallow nele. O pesquisador então falava para a criança que ele precisaria sair, mas voltaria em pouco tempo. E, caso a criança resistisse em não comer o marshmallow, na volta ela ganharia 2. As crianças encaravam o doce, cheiravam, seguravam na mão e até lambiam. Claro que, para surpresa de ninguém, apenas 1/3 das crianças conseguiram resistir até que o pesquisador voltasse. Parece um experimento idiota, mas o objetivo era demonstrar as implicações da resistência ao impulso e resultados de autocontrole no futuro das crianças. A hipótese era que crianças com maior controle emocional se tornariam adultos mais bem-sucedidos. Resistindo ou não em comer marshmallow, é visível que para as crianças elas estavam demonstrando um grande esforço e força mental para não comer. Só um doce é uma tarefa relativamente fácil para um adulto, mas nós ainda colocamos muito esforço em outras áreas da vida para não cedermos a impulsos ou em busca de outros resultados. Um alcoólatra, resistindo a uma geladeira de cervejas, precisa de uma força de vontade absurda para resistir, enquanto outras pessoas levam uma quantidade bem grande de força emocional para não assistir mais um episódio da nova série do Netflix antes de ir para a cama. Então, existe alguma consequência de resistir a um impulso por pura força de vontade? E o que acontece mesmo que você consiga? Um estudo famoso de Roy Baumeister e seus colegas convidou 67 participantes que não haviam comido por no mínimo 3 horas antes do experimento a entrar em um ambiente com um cheiro de biscoitos recém-saídos do forno. Eles então se sentavam em uma mesa com 2 tigelas, uma com biscoitos recém-feitos e outra com rabanetes. Metade das pessoas foram instruídas a apenas comer os rabanetes e não tocar nos biscoitos, enquanto a outra metade pôde aproveitar os biscoitos. Logo em seguida, eles colocavam os tristes comedores de rabanetes e os sortudos comedores de biscoitos para tentar finalizar um quebra-cabeças. O jogo havia sido produzido para não ter um fim e era impossível vencê-lo. Mas o objetivo era avaliar por quanto tempo os participantes continuariam tentando finalizar o jogo, mesmo percebendo a dificuldade do procedimento. Os comedores de rabanetes desistiram praticamente 2 vezes mais rápido que os comedores de biscoitos, em média 10 minutos mais rápido que o grupo dos biscoitos. A ideia é que o grupo dos rabanetes já estava cansado de usar sua força de vontade para não comer os biscoitos, enquanto o grupo dos biscoitos estava relaxado pelo doce prêmio prévio de montar um quebra-cabeça. E esse é apenas um dos mais de 200 estudos que dá crédito ao conceito de depreciação do ego, que é essa ideia de que força de vontade possui um limite finito em nosso músculo emocional. Então, se você usa muito a sua força de vontade para resistir a algo, teoricamente você terá menos para focar em trabalhos, resistir a tentações ou até mesmo fazer boas decisões no futuro. Apesar de tudo, um artigo de 2015 explicou que a mente humana não funciona exatamente assim, mas já em 2018 um outro artigo rebateu esse estudo, mostrando que sim, depreciação do ego existe e apenas concluiu que alguns métodos de análise são melhores que outros na prática desses experimentos. De qualquer forma, acredito que todos nós intuitivamente sabemos que resistir a uma tentação causa uma boa distração psicológica. Seria muito mais complicado concentrar em um trabalho sério de faculdade enquanto você está de dieta resistindo a cervejinhas e petiscos na casa de um amigo. Ou vai ser no mínimo estressante finalizar um trabalho no final do seu expediente enquanto seus amigos mandam mensagens convidando você para sair em uma sexta-feira à noite. Um artigo de 2012 no Jornal de Personalidade e Psicologia Social deu para 205 adultos um beeper para que eles marcassem todas as vezes que eles sentissem que estavam resistindo a algo, por quanto tempo estavam resistindo e se foram vitoriosos ou não em resistir seja qual fosse a tentação. Eles então analisaram os dados de mais de 200 relatórios e concluíram que, quanto mais uma pessoa resistia a um desejo, maiores as chances dela ceder a desejos ou impulsos futuros, mostrando mais uma vez a musculatura emocional fadigando tão qual o músculo físico. Isso faz todo sentido. Digamos que você está no seu trabalho e, mesmo gostando do seu trabalho, você ainda está resistindo a diversos impulsos. Seja para sair mais cedo do trabalho, pular aquela reunião chata ou mesmo não trabalhar naquele dia específico, no fim do dia, as chances de você ceder a um doce de padaria ou uma cerveja com os amigos é muito maior. Mas aí que vem a parte interessante. As pessoas que reportaram serem melhores em resistir os desejos e tiveram os resultados mais positivos em controlar os impulsos foram justamente as que menos reportaram desejos no geral durante todo o estudo.
É como se as pessoas com maior autocontrole do grupo estivessem usando menos autocontrole. Em um outro estudo chamado O que há de tão incrível sobre autocontrole, Marina Mikołajska e Michael Ichnet recolheram dados de 159 universidades e descobriram que aqueles que exerciam maior autocontrole não eram melhores em atingir seus objetivos que seus colegas. Eram pessoas que planejavam suas vidas para que elas não tivessem que usar autocontrole, que eram mais bem-sucedidas em atingir seus objetivos. Então a diferença entre eu, que estou resistindo para não pegar uma cerveja na geladeira, ou o Usain Bolt e suas corridas de treino diárias, é que ele basicamente nem lembra que as cervejas existem, enquanto eu estou lembrando fortemente de cada detalhe do amargo da saudade congelando no freezer nesse exato momento. Trabalhando em casa, ultimamente, eu estou com uma internet boa e computadores que rodam praticamente qualquer coisa, e dessa maneira fica difícil não se distrair com jogos a cada 2 minutos. Isso porque eles estão sempre lá, à disposição, à distância de um clique. Depois de trabalhar em algo por 2 horas, eu começo a ficar bravo porque não consigo modificar alguma coisa ou alterar alguma coisa que eu deveria alterar. E aí eu começo a negociar comigo mesmo dizendo, bom, só mais 1 hora e eu posso tomar uma cerveja assistindo alguma coisa. Ou então eu trabalho por mais 10 minutos e eu dou uma pausa e volto depois. E assim por diante a mente entra em um ciclo de barganha comigo mesmo. Enfim, independente da quantidade de força de vontade que eu uso para resistir aos impulsos, é fato que a distração é o que incomoda. O fato dela estar lá, no canto da mente, a todo momento. É ela que diminui meu foco e a minha produtividade, me colocando em um ciclo vicioso de negociações psicológicas comigo mesmo. Então, eu acabo cedendo à tentação de jogar ou beber, mesmo sem jogar ou beber, pois eu já parei de trabalhar há muito tempo e estou aqui barganhando com o meu ego. Um trabalho do pesquisador Glenn Wilson, do Gresham College, descobriu que, quando se tenta focar em uma tarefa específica, mesmo a tentação de ler e-mails na caixa de e-mails por 10 minutos já é o suficiente para reduzir o seu foco e concentração, com consequências de reduzir o seu QI em até 10 pontos. No livro de James Clear, Hábitos Atômicos, ele separa os hábitos em um ciclo de 4 partes: gatilho, abstinência, resposta e recompensa. Primeiro vem o gatilho. Digamos que você está no trabalho, 10 horas da manhã. Você já está meio cansado ou cansada, um pouco de tédio bate em sua cabeça e você não sente muito foco no geral. Esse sentimento é um gatilho para a abstinência de um café, ou o desejo, por assim dizer. Em resposta ao desejo, você levanta e vai pegar um café. Você então recebe uma recompensa pelo seu comportamento, que é o gosto e a energia que o café lhe dá. James Clear explica que um hábito vai parar quando um ou mais dessas 4 partes do ciclo for interrompido. Então, vamos dizer que você começa a dormir melhor. Às 10 horas da manhã, você já não estará mais cansado como antes. Estará com mais atenção, foco e energia, o que corta a necessidade do café no início do ciclo, no seu gatilho. Mas vamos dizer que você está cansado no trabalho da mesma maneira, mas, ao invés de pegar um café, você decide dar uma caminhada. O sangue flui, o coração acelera, o cérebro libera endorfinas na corrente sanguínea e você também não sente a necessidade de recompensa pelo café, cortando a última etapa do ciclo, a recompensa. Ou então, você começa a tomar café descafeinado. Você estará com sono e cansado, buscará um café, mas não terá a recompensa da cafeína na corrente sanguínea e logo deixará de ter interesse no café, pois não é atraente para o cérebro nesse cenário específico, cortando o ciclo no meio, a abstinência. Clear explica que a maneira mais efetiva de reduzir maus hábitos é deixar no início do ciclo cada vez mais fraco, deixando os gatilhos menos aparentes ou menos desejáveis. Se você quer focar no trabalho, não compre cervejas. Se você quer parar de comer besteiras, não compre besteiras ou dificulte ao máximo a compra delas. Ao invés de tentar exercer cada vez mais força de vontade para resistir às tentações, tente planejar a sua vida para minimizar as tentações. Mas voltando um pouco para o estudo do marshmallow, os pesquisadores descobriram que, de fato, as crianças que conseguiam resistir em comer os doces foram mais bem-sucedidas mais tarde em suas vidas. Elas se tornaram mais confiantes, descontraídas, menos propensas a serem obesas e obtiveram até resultados de vestibular maiores. Mas o que as crianças que conseguiram resistir fizeram? As crianças que obtiveram sucesso no estudo foram as que cobriram os olhos para não ver o marshmallow, olharam para os lados ou até conversaram consigo mesmas para esquecer a distração, brincavam com os pés ou com as mãos. Dessa maneira, elas não precisaram apostar apenas na força de vontade bruta, pois precisavam de menos força de vontade para isso. Da mesma maneira, o que traz mais chance de você resistir para comer besteira hoje? Um aplicativo de pedir comida ao alcance dos dedos? Ou desinstalar o aplicativo, trocar a senha e encher a barriga com outra coisa? O que fará um alcoólatra ter mais chance de sucesso em não beber? Uma geladeira cheia de bebidas ou uma vazia?
Em um próximo vídeo, vamos abordar sobre como ter mais opções é pior na maioria dos casos, causando um sentimento de indecisão e contradição que poucas escolhas não causam. Se você tem que escolher entre ir para a academia, assistir Netflix, beber com os amigos, trabalhar, jogar videogame, quais são as chances de você escolher ir para a academia? Ou mesmo trabalhar? Nosso cérebro calcula as vantagens e desvantagens de escolhas baseadas nas recompensas comparadas ao custo. Mas quanto mais escolhas você coloca em uma decisão, mais complicada é para a mente tomar a decisão com o melhor custo-benefício e acabará escolhendo o que tem apenas o maior benefício. Isso tudo ainda pode gerar ansiedade no cérebro, diminuindo a concentração e garantindo chances ainda piores de uma escolha correta. Então, para mim, quanto mais escolhas eu removo na hora de tomar decisões, retirando a cerveja do congelador, desinstalando os jogos do computador e tirando a senha da Netflix da televisão, maiores as chances de eu fazer o meu trabalho e ir para a academia em seguida, sem extrair minha força de vontade ao máximo, garantindo maiores chances de sucesso. Eu até achava que, ao remover as escolhas, eu ficaria nervoso e pensando em como seria melhor ter mais opções para escolher. Mas no fim das contas, eu acabei fazendo meus trabalhos, indo para a academia e esquecendo completamente que eu tinha jogos do computador ou a possibilidade de beber algo à noite. Nossas mentes são ferramentas muito complexas, mas são fáceis de lidar quando se entende os processos de funcionamento delas. Se você deseja fazer algo, é preciso ter menos chances de fazer qualquer outra coisa. Para produzir, criar ou agir de uma determinada maneira, é preciso estar com fome de atividade e, quando tomar uma decisão, ter apenas as escolhas que você preparou previamente para escolher. Use menos força de vontade, não mais. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse e deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Até a próxima e que suas escolhas sejam sempre mais fáceis de fazer que a sua força de vontade.